Shalom, shalom, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham nessa trajetória de podcasts. Haja podcast, né? É muito podcast. Se você nunca viu nenhum, começa a maratonar, começa a ver todos que nós temos aí, que são já chegando perto de 200 podcasts, perto de 200 horas de muita palavra de Deus para você. E aproveita, você que está aqui, não saia sem deixar o seu like, para não esquecer, faz agora, aperta aí no coraçãozinho e também clica no aviãozinho e começa a compartilhar este podcast, que é um tema muito interessante e que a palavra fala desde o início sobre esse assunto. Corrupção. Vamos falar hoje sobre corrupção? Mas antes eu quero dar boa noite para a mesa. Boa noite, pastor Osano. Pastora Naira, que prazer estar com vocês aqui, Aquino, pastor Jonas, todos vocês que nos assistem. Que maravilha, também estou feliz. E esse tema é perigoso. Temazinho que... Eu estou aqui, eu pus o Ele é abrangente, né? Porque... Eu pus o cinto de segurança. Não, ele é abrangente. Segure, Jesus, segure Satanás Jonas. tentou corromper, né? Tentou corromper muito, né? E muitos, e até hoje. Né? Desde o princípio, né? Desde o Éden, né? A corrupção. Não é? Tentou corromper Jesus, é verdade. Mas começou no Éden, né, pastor? A começou guerra no céu, né? Começou a guerra no céu, né? Então, um coração corrupto assunto... no céu. Então, quer dizer que é um lugar onde havia perfeição, a corrupção do coração de Satanás e a contaminação, né? Como uma pessoa pode contaminar outras. Como ele conseguiu contaminar anjos. É verdade. Isso é incrível você pensar nisso. Por isso que tem tanta contaminação no meio das igrejas. A gente Se não Satanás sabe, conseguiu contaminar a gente não sabe o que foi que ele anjos. ofereceu. Conseguiu contaminar o céu, né? O que ele ofereceu para os anjos caírem na lábia dele? Não é verdade? Porque a gente sabe o que ele ofereceu para Eva. Poder. Para Eva e Adão, né? Poder. Era poder. Ixi, poder. Poder, com certeza o poder. Bom, então, a gente tem que começar de algum lugar na palavra. Começamos no céu, né? Mas eu queria ler, porque em Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, fala justamente essa palavra sobre Noé. Não sobre Noé, sobre a geração de Noé. E por que eu estou indo lá para Noé? Poderia começar, como a gente começou a falar do céu, e então a corrupção na casa de Adão e Eva, com o coração corrupto de Caim. Poderia ir por esse lugar. Mas nós estamos vivendo os últimos dias. Todas as gerações. Todas as gerações. Né, pastor? Gênesis, a gente está em Gênesis 6, a corrupção, quando a gente viu ali os filhos dos homens. Aliás, você quer saber esse assunto dos filhos dos homens com as filhas de Deus? Então, vai lá e põe aí Nefilins, Naira Pedrini, e tem um vídeo sobre os Nefilins e você vai saber sobre esse assunto. Mas aqui está escrito em Gênesis 6, sobre os últimos dias. Jesus diz em Lucas 17. Você quer saber sobre os últimos dias? Os últimos dias vão ser como os dias de Noé e de Ló. E ele começa a falar, nos dias de Noé e de Ló, as pessoas casavam, davam em casamento, mas chegou a hora e não estavam preparadas. Então vamos ler o que tinha de especial na geração de Noé. No versículo 8 de Gênesis 6, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mas e cadê a corrupção? Um versículo acima. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Por que Deus se arrepende? Agora pula para o versículo 11. A terra estava corrompida. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Bom, terra corrompida e cheia de violência é o que a gente está vivendo agora. Não, o que já me impactou aqui é trazer à memória toda a criação, né? todo o tempo de criação, e você perceber que se isso aconteceu com Noé, a terra já estava corrompida com Noé, imagina isso. Noé até o quê? Quase contemporâneo de Adão, 1000 anos depois.
Aí, 1000 anos depois, de novo, Sodoma e Gomorra, corrompida, e Deus destrói. Alguns anos depois, 2000 anos depois, né, Israel, daquela forma, Deus entra no ano 70 depois de Cristo, porque estava tudo estragado, e dispersa todo mundo e deixa o povo espalhado por 2000 anos. Que desgraceira tão grande cometeu o diabo na vida do ser humano, não? Quando a gente olha esse tempo de Noé... Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou ser polêmico nessa noite. Eu já esperava. Isso para não entrar naquele outro lado da corrupção que você pediu para não entrar. Né? Não fala assim, que aí os seguidores falam, deixa ele falar. Não deixa. Não, é que tem coisa que vai fazer com que o canal seja removido. Então, vamos acelerar o negócio para o bem, então. Cara... Quando você pensa em... Olha só como é que eu consigo mudar o assunto. Quando você pensa em homem original, projeto original de Deus para o homem, você chega a pensar no milênio? Aqueles que desceram com Cristo dos céus, das bodas, com o corpo glorificado. Você foi lá para frente. Exatamente. Não está tão longe assim, não. Está viajando. Tem gente pensando que o milênio está tão longe. Não está longe, gente. O milênio está em cima. É só vir a grande tribulação que está chegando, né? Jesus Cristo colocando os pés lá no Monte das Oliveiras e já starta o milênio. Está pertíssimo. E aí, quando a gente perde o corpo corrompido, né, e recebe o corpo incorruptível, que é o corpo santo, que é o corpo eterno, e vem habitar com Cristo na Terra, que coisa mais magnífica. Esse seria o projeto original? Sim, é o projeto original, como o projeto original de Deus é ordem, justiça, paz, alegria. Mas vamos assim, falar um pouquinho. Com o homem. O homem lá no Éden, o projeto original, era esse? Claro, 26, era 26. A paz. Era... Por isso que capítulo 1, versículo 26. Tanto que em Deuteronômio, se eu não me engano, Deuteronômio 30, ele fala que essa geração está corrupta, são manchas. Né? E eu sempre falo que mancha não é um borrão, né? É um borrão, não tem definição, são manchas. Então, quando eu digo... Deus não desenha manchas, Deus desenha um esboço perfeito. Então você crê que Adão e Eva tinham esse corpo? Posso ler o projeto original aqui. Ó. Era um projeto... Versículo 26, deixa eu ler aqui. Ó. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aí você sai lá de Adão e vem para o milênio, que é o descanso de Deus, que foram os 6.000 anos que se passaram de humanidade. E que Deus agora pega o homem que venceu com Cristo, obviamente, né? E dá a ele um novo corpo, um corpo glorificado, obviamente. Quer dizer, você sai daqui de 6.000 anos atrás, dá esse salto. A nossa geração é uma geração privilegiada, né? Por estar em cima, por participar disso tudo. E que vai viver o maior nível de corrupção na Terra. Estamos vivendo. Né? Então, falando desse nível de corrupção, e voltando a Gênesis 6... Gênesis 6, quando fala que a terra estava corrupta e cheia de violência, hoje, o Rio de Janeiro, para a gente, eu me sinto mais segura no meio da guerra em Israel do que no Rio de Janeiro. Com certeza. Então, onde há um desgoverno, há uma anarquia, e é uma cidade maravilhosa, mas que a insegurança hoje é completa. Por incrível que pareça, você falou uma palavra-chave aí, desgoverno. Desgoverno. Anarquia. Adão perdeu o governo, ele estava... Entendeu? Por isso aí, mas vamos para os nossos dias. Adão viveu o que ele tinha que viver. Agora vamos para os nossos dias. Não despreza eles, não. Não. Eu não sei, foi na Record, aqui não pode me ajudar. Teve uma novela ou alguma coisa de Gênesis? Foi. Então, eu estava vendo, quando estava passando... Isso. Então, eu dei um curso, que, inclusive, ele está na área de membros. Eu dei um curso, capítulo por capítulo, sobre Gênesis. E, na época, estava passando a novela Gênesis, que foi muito, muito boa. Muito boa. E todo mundo
queria saber mais sobre Gênesis, então, devido ao interesse muito grande por causa da novela, então eu decidi com o Aquino a gente dar, naquela época a gente fazia no Zoom, né? E aí capítulo por capítulo. E eu lembro que teve uma cena em que eu estava assistindo a novela que foi exatamente mostrando como era a geração de Noé, porque você lê muito rápido. Quando você lê assim que a terra estava corrupta e cheia de violência, mas se você pegar a história, não só a Bíblia, mas a história, você vai ver que Lameque, todo aquele povo, eles estavam vivendo um desgoverno. Então mostra como que era as pessoas no tempo de Noé, como é que elas estavam vivendo. Aí mostrava Noé andando pela rua e aquela, assim, a prostituição, a violência, a bebedice, tudo, absolutamente tudo, o caos. Era o caos. A sociedade do tempo de Noé era caótica. E porque muitos justificam, não, a minha vida está assim, mas todo mundo está assim. Noé não, Noé, ele decidiu viver diferente, por isso que ele chamou a atenção de Deus. O coração de Noé chamou a atenção de Deus. Ele quer ser diferente no meio de todo mundo que é corrupto. Verdade. Então, essa cena, eu não sei se está disponível no YouTube. Seria legal você ver essa cena de Noé andando, como era a cidade. Assiste o capítulo que vai ter só no Play Plus, que é o aplicativo da Record. Ah, tá. No YouTube, eu acho que não. Então, no Play Plus. Play Plus. Então, vale a pena você ver pelo menos os capítulos sobre Noé. Olha, eu falei assim, como fizeram bem. Porque eu li a história, não só a Bíblia, mas a história do tempo de Noé, porque como eu queria me aprofundar, por que Jesus quis chamar a atenção sobre os dias de Noé, eu fui estudar sobre os dias de Noé. Então, eu vi como que era realmente uma sociedade idólatra, uma sociedade violenta, promíscua, um desgoverno. E a gente olha para aquilo e eu falo, peraí, nós estamos vivendo tudo de novo. Tudo de novo. Sim. Como estão hoje adolescentes, jovens, estão perdidos, a sociedade, a gente olha, o que é abominável se tornou normal. E quando a gente olha para a premiação, acabei de mostrar para o Jonas, na premiação do Grammy, a esposa daquele rapper, como é que ela chama? Acabei de ver o nome dela. Kanye West é o marido, ela esqueci o nome, Bianca Censori. E ela foi com um vestido transparente. Não é um vestido, aquele vestido. Ela foi nua, né? Não vamos trazer eufemismo. Tudo bem, para ser um vestido aquilo, mas aquilo, como era transparente, não era um vestido. Ela estava nua. E o que provocou, ele achou que eles iam só provocar a sensação e a aprovação, e isso provocou uma reprovação por parte do patrocínio. Ele perdeu 20 milhões de dólares de patrocínio, algo assim impressionante num único dia. Mas ele não está nem aí. O que eles querem é, sabe, ser corrupto. Corromper. Né? Corrupto. O que é corrupto? Quando a gente tinha disquete, quando o disquete estava corrompido, o disquete era para armazenar arquivos. Então, o disquete estava com arquivos, porém corrompidos, e você não tinha nada dentro do disquete. O homem foi projetado por Deus, como Jonas disse, para ter conexão com Deus e ser uma bênção, ser abençoado e ser abençoador. Mas o homem corrupto, ele traz tristeza, angústia, um governo corrupto, uma sociedade corrupta, com famílias corrompidas. É isso que nós estamos vivendo, com emoções corrompidas. É isso que a gente está vivendo. Mas tem uma coisa que a gente está vivendo que não é falado, e vale a pena a gente tocar no assunto aqui, pelo menos superficialmente, que é a questão da corrupção. Nós hoje temos um corpo biológico bastante corrompido, né? Aí você fala, mas em que sentido? Por exemplo, países do terceiro mundo como o nosso, daqui para baixo, as coisas não são feitas adequadamente. Vou te dar um exemplo. Um medicamento hoje, em países como o nosso, ele não é feito para curar, ele é feito para remediar, para que você continue dependente do medicamento.
para que você continue dependente de hospitais e assim sucessivamente. Sem levar em consideração que depois de 6.000 anos de homem à imagem e semelhança de Deus, nós estamos vivendo um momento em que a nossa genética, o nosso corpo, ele está danificado. Sim. E aí você diz, mas como é que você prova isso? Eu provo isso pela quantidade absurda de tumores malignos no corpo. Não é? O nível, né? Um nível muito grande. Eu falo isso pela vulnerabilidade da questão da saúde que o povo está vivendo, independente se você tem recursos financeiros ou não. Ontem eu estava fazendo o sepultamento da irmã de um discípulo e o que mais me chocou no sepultamento, vocês vão ficar perplexos agora, foi saber que aquela irmã estava deitada ali no caixão porque um câncer destruiu a vida dela e chega no sepultamento uma outra irmã que veio direto da quimioterapia porque também está com câncer. Né? Então é uma coisa que... Assustador. Sem freio. Não tem freio. A qualquer dia, qualquer um de nós pode amanhecer com diagnóstico de tumor maligno, de câncer. Não é só o corpo, está tudo corrompido. O alimento está corrompido. Exatamente. Principalmente os Exatamente. alimentos, né? Então, aí onde eu quero chegar? Eu quero chegar que, de fato, a palavra de Deus é fidedigna. 6.000 anos é o tempo dado ao homem para estar sobre a face da terra. É o tempo limite. Acabou o tempo. Então o corpo não suportaria mais. Não suportaria mais porque os casamentos já não subsistem, né? Não resistem às provocações de destruição. Não suportaria mais porque a corrupção geral tomou conta do mundo. A corrupção geral Sim. tomou conta do mundo. Corrompeu. Não vou entrar em assunto em detalhes aqui, mas nós vivemos nos últimos 5 anos, a maior corrupção da história da humanidade No mundo. no mundo, dentro dos governos. E Ué, todo mundo assistindo, vendo e ninguém conseguia paralisar. A partir do momento que o mundo, de forma global, né, o mundo, então é global, é lógico, se tornou antissemita, é algo, isso é a corrupção vida, na mente das pessoas. Como que você vai defender um grupo terrorista? Nós não estamos falando de etnia, não estamos falando de palestinos, estamos falando de um grupo terrorista. Como que as pessoas confundem etnia com um grupo terrorista? O Hamas não representa os palestinos, eles são terroristas, assim como o Hezbollah. Qual é a dificuldade de entender isso? Não, as pessoas acham que o Hamas está defendendo o povo palestino, está nada, está destruindo. Destruiu. Então, o que eu quero dizer é que vamos entender por que isso está acontecendo. Jesus avisou em Apocalipse capítulo 22, e eu gostaria que você lesse comigo Apocalipse 22, no versículo... Eu vou começar no versículo 8, porque é tão importante tudo isso. Do 8 ao 12, olha o que Jesus diz sobre por que nós estamos vivendo esse nível de corrupção. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue, agora presta atenção no 11. Olha quando ele diz que o tempo está próximo, ele está falando sobre essa geração que nós estamos vivendo. Ele diz, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que é que ele mostra aqui no versículo 11? Que quem está errado não quer consertar e vai continuar pior. Tem pessoas que querem, sim, mas ele está falando de... Nós não estamos falando de indivíduos, estamos falando de uma sociedade corrupta. A sociedade, o mundo jaz no maligno,
e nós estamos vivendo dias de grande escuridão. Joel, capítulo 2, que a gente já falou tanto aqui no podcast. Dias de trevas, densa escuridão, dias de escuridade. Ele usa várias palavras para falar o grau de escuridão que nós estaremos vivendo nos últimos dias. Então, ele está falando que a sociedade não quer mudar. Pessoas individuais podem vir a mudar, mas vão continuar sendo minoria. Deu para entender o que eu estou falando? Que a minoria vai responder ao chamado de Deus. Essa minoria pode viver transformação, redenção, salvação, restauração completa. Mas a sociedade não vai mudar. Por isso que nós, aqui da mesa, nós somos contra pessoas que dizem que a igreja vai mudar o mundo. A igreja é um canal de Deus para levar salvação para indivíduos. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e Satanás é o príncipe deste mundo. Então, a pretensão de mudar o governo ou mudar o sistema não dá. Isso não é real. Porque a igreja primitiva não mudou o Império Romano. Então, qual é a tua pretensão de mudar? Não, você tem que orar por tua nação, que Deus venha com justiça, aonde você estiver, porque a gente tem seguidor de todas as nações. Está no Brasil, ore pelo Brasil. Está na Itália, ore pela Itália. Vamos orar pela nação onde Deus nos estabeleceu, mas não tenha a pretensão de que o sistema vai mudar. O que vai mudar é algo que vai te favorecer. Deus vai te proteger, como protegeu o povo ali dentro do Egito. Ele colocou... A terra de Gozem ainda era o Egito. Então, é uma proteção sobrenatural de um povo. Mas o Egito não foi mudado, porque Moisés levou uma palavra de salvação. Ele foi derrotado, mas não foi mudado. Tudo bem, o exército de Faraó morreu ali no mar. Mas o Egito continuou sendo Egito, continuou tendo faraó, continuou sendo idólatra, continuou... a sucessão ali continuou no mesmo sistema. Então, o Egito continuou sendo Egito, mesmo depois do exército de faraó ter sido destruído. Então, para mim, Apocalipse mostra que a corrupção que nós estamos vivendo neste momento já estava no calendário de Deus. Ele já sabia que estaria assim nos últimos dias. Tanto que ele diz, os últimos dias serão como os dias de Noé. Agora, você pode ter uma vida igual a de Noé, fazer a diferença onde você está. Ele fez a diferença. Ele fez a diferença na vida dos filhos dele. Ele fez a diferença na vida dos vizinhos. Os vizinhos só não quiseram entrar na arca. Mas que ele falou para os vizinhos, ele falou. Que ele falou para a cidade, ele falou. Para muita gente. Quanto tempo ele levou? 100 anos. 100 anos. Foram 100 anos falando todos os dias. Eu creio nisso. Eu também creio. Falou, entendeu? Porque a pessoa perguntava, por que você está fazendo isso? Porque o mundo vai ser destruído. E não só falando, dando o exemplo. Né? Dando exemplo, né? Qual era o maior exemplo? Não é? Você é louco. Você é louco. Está construindo o quê? Um barco aqui? Nem rio passa perto da nossa casa. Nem chove. Meu Deus do céu. Não é preciso chover muito, cara, para poder levantar esse troço que você está fazendo. Mas assim, como que a Bíblia ela é atualizada com o Apocalipse, né? Nossa, porque aqui no versículo 12 de Gênesis 6 está dizendo que a humanidade havia corrompido, toda a humanidade havia corrompido. E aí ele mostra, violenta. E aí no versículo 9 mostra uma só família andando na contramão, né? Que família é essa? A família que está andando com Deus, né? E qual é a solução para isso tudo? Essa hora pediu para a gente ver o versículo 7. É que ele ia fazer desaparecer da face da terra todo o ser humano, né? Ou seja, o juízo, né? Então, esse tempo de corrupção, a gente precisa tomar partido, tomar um lado, né? De viver com a verdade, viver com Deus, assim como Noé andou com Deus, né? Exato. Então, mas a gente também sabe que depois que Deus encontrou Abraão, aquele coraçãozão dele, nosso pai da fé, né? Nosso patriarca, muitos homens maravilhosos foram levantados, né? Depois de Abraão. Muitos homens. Quando você pega aí Davi, Samuel, Moisés, Isaías e tantos outros que foram levantados, e como Deus pôde usar esses homens para fazer com que a sua palavra fosse disseminada e chegou até nós,
né? A minha gratidão pelo povo judeu é tão imensa. Vocês não fazem ideia, vocês dois. Não amo Israel por amar, simplesmente porque Deus ordenou que amasse. Amo porque eles enfrentaram situações de corrupção no mundo, né, espiritual, no mundo religioso. Foram castigados por isso, maltratados, desprezados, como são até hoje. O que justifica hoje o mundo se levantar? Estou falando do mundo porque é ao redor do mundo mesmo. Né? Se levantarem pessoas para abominarem Israel, para quê? Fala para mim. Rejeitar. Para rejeitar, para destruir a sua imagem, né? Um ódio tão grande no coração. Né? A gente está falando de uma corrupção chamada ódio, né? Que rejeita, que deixa mazela, que maltrata, que menospreza, como se fala? Como é que fala quando você destrói a imagem de alguém? Né? Não lembra? Deturpa. Você deturpa a realidade, você calunia. É porque, sabe por quê? De tanto você falar de uma mentira, uma falsa propaganda, essa mentira se torna, né, verdade. Né? Uma mentira repetida se torna uma falsa verdade. E é isso que o mundo faz contra Israel. Qual é o motivo da raiva? Qual é o motivo do ódio, dessa rejeição tão... né? Qual é o motivo? Só tem um, gente. Só tem um. É um povo que foi separado por Deus para servir de caminho, para servir de direção, para servir de a gente está falando de mentalidade corrompida. Isso é uma mentalidade global corrompida. Quando você pensa mal e não tem uma sustentação para você confirmar esse mal que você pensa a respeito de um povo. Então, é uma mente corrompida, mentiras que se tornam verdade. Parece que a gente está vivendo do lado do avesso. As pessoas não têm norte, é desgoverno mesmo, desgoverno mental, né? Numa certa ocasião, perguntavam para mim o porquê da minha preferência, né? O porquê da minha preferência ideológica, né? Eu falava, por uma única razão. E a pessoa, qual? Falei, porque eu nasci miserável, eu nasci bem pobre. E eu tive o direito de correr atrás e alcançar um lugar ao sol. Só por isso. Só por isso. Porque eu tive liberdade de me esforçar, de conquistar, de possuir e de habitar nela, de habitar na terra. Entendeu? Eu posso hoje ir no mercado, eu posso hoje comprar meu carro, eu posso hoje mandar meu filho para onde eu queira, porque eu nasci miserável. Eu nasci num quartinho, numa casinha de um quarto e coberta com sapê. Porque o meu pai tinha vindo do interior, coitado, analfabeto, teve que ralar muito, e a minha mãe também. Que fique bem claro que o Jonas ele nunca dependeu da igreja, porque daqui a pouco vai ter comentários aqui. Também é porque é pastor, não sei o quê. Queridos, ele nunca dependeu da igreja. Não, que todo mundo não. Nós estamos diante de seguidores. Então, ele nunca dependeu da igreja, ele era funcionário, porque ele é aposentado das Nações Unidas e se aposentou como funcionário das Nações Unidas. Então, o que ele está falando é a vida profissional dele, não está falando da vida ministerial. Eu conquistei, né? Não estou falando de igreja, estou falando do que eu conquistei. Mas como as pessoas estão com... De Deus. Como... E por ter tido liberdade. Então, eu tive liberdade de buscar, de crescimento, entendeu? Então, mas deixa eu só fazer um adendo aí. Como hoje a corrupção também está dentro da igreja, é muito fácil as pessoas pegarem o seu discurso e começar nos comentários dizendo que você enriqueceu por causa de igreja. Porque hoje há uma corrupção dentro do sistema. Então, é fácil deduzir isso. Por isso, estamos deixando claro aqui de que ele está falando da vida profissional dele. Hoje, ele é um aposentado e que continua recebendo sua aposentadoria através da vida que ele teve o tempo todo, muitos anos. Que nada tem a ver com a nossa aposentadoria aqui do Brasil, não. Por favor. Então, agora, como o Jonas acabei de falar, né? Quando a gente está falando de corrupção de mente, corrupção de igreja, em off, o pastor Osano estava falando sobre o sistema corrompido na época de Jesus. Por que Deus, sendo João Batista, ele tendo o direito a ser sacerdote, a seguir o sacerdócio, porque o seu pai Zacarias era uma hereditariedade, por que Deus tirou
João Batista para viver diferente, porque o sistema, na época, estava tremendamente corrupto. Naquele momento, se comprava, para ser sumo sacerdote era comprado, não havia mais a hereditariedade, a escolha de Deus, mas comprava de Roma que vendia. Então, um sumo sacerdote era um corrupto já, porque ele não foi Deus que o estabeleceu, ele que comprou o cargo, ele se vendeu. As roupas do sumo sacerdote ficavam presas na Torre de Antônia, porque quem controlava era Roma. Não era o sacerdote que tinha roupa guardada, onde deveria guardar, usava quando queria, era se Roma deixava. Então, Roma tinha eu estou falando de Império Romano, tá? Então, os romanos tinham total poder sobre o sistema. Os sacerdotes estavam corruptos no coração e na mente, porque eles viviam em casas, grandes mansões, enquanto que o povo estava vivendo grande miséria. Eles não ensinavam a palavra. Tudo que eu estou falando, qualquer coincidência, não estou falando de nada e de ninguém, estou falando do tempo de Jesus. Então, as coisas se repetem, né? Então, eles não ensinavam a palavra, eles eram homens religiosos, por isso que o povo corria atrás de rabinos para poder aprender a palavra, Jesus, porque os sacerdotes não ensinavam. Jesus ia para o templo e Jesus ele ensinava ali no pórtico de Salomão. Isso. E a verdadeira palavra, porque a verdadeira palavra não era ensinada. Então, a gente está mostrando aqui, e hoje, quando eu falo que há uma corrupção dentro da igreja, uma corrupção dentro da sociedade, na mente, nas emoções, nas famílias, na arte, como nós acabamos de mostrar, uma premiação do Grammy, por que a mulher foi ali pelada, nua? Por quê? Para chamar atenção? Não, porque ela não tem mais filtro. E também corromper as mentes. Está corrompida. Para uma mulher ter coragem de ir para uma premiação assim, é porque ela está completamente corrompida na mente, nas emoções, e tem gente que aplaude, porque a sociedade está corrompida. Aí, quando eu falo disso, Jonas falou do trabalho dele, ele trabalhou nessa instituição, que é mundial, e está corrompida. E tanto que Estados Unidos e Argentina saíram do sistema, né? Mas é isso. Nós estamos vivendo um mundo que está em trevas, mas a boa notícia é que Deus está fazendo algo. E eu gostaria de pedir que o Jonas ou o pastor Pepeu pudesse abrir em Malaquias, capítulo 3. O que é que Deus está fazendo nesse meio, né? Malaquias, capítulo 3, versículo 3. 3, né? Isso. 3. Posso ler aqui? Pode começar no 2. No 2. Que está falando desse dia de corrupção, quem é que vai suportar, Isso. Né? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como o ouro e a prata, e assim terão ao Senhor ofertas com justiça. Então, Deus coloca aqui no meio da geração, como ele disse, que nos últimos dias seriam como os dias de Noé, os dias de Ló, ele fez isso com Noé, né? Um trabalho na vida de Noé. E Noé se submeteu. Por isso que Noé permaneceu, porque uma coisa é você começar no projeto. Eu vou começar a fazer a arca. Mas ele permaneceu no projeto. Porque a cada dia, quando Noé estava cansado, desanimado, quando Noé falava, será que eu estou certo? Está todo mundo vivendo na contramão, ou eu que estou na contramão? Está todo mundo, tendo uma vida muito mais fácil do que a minha? Poxa, as pessoas descansam, eu não tenho nem descanso. Quando o Jonas e eu, a gente pensa assim, meu Deus, a gente nem tem férias, né? Parece que a gente está andando na contramão. Mas não, quem põe a mão no arado não tira. Olha, o tempo urge.
Então, é uma urgência que a gente tem no coração de trabalhar para Deus, mas parece que as pessoas estão trabalhando cada dia menos para Deus. Quem é que está certo? Então, Deus aqui está falando que no momento pior da humanidade, em que ninguém está suportando ficar de pé, ele está sentado tranquilamente. Quando eu estou sentado, eu estou no controle da situação. Eu estou calmo, eu estou sentado, eu estou no controle, e ele puxou para si, porque o lavandeiro, tanto o ourives quanto o lavandeiro, ele pega duas situações sujas. O ourives pega o ouro, que está com impureza, mas ele está tranquilo. Eu sei que isso aqui pode ficar bom. Então, ele está lá, ele põe no grau certo para não destruir o ouro e tira as impurezas sujo, né? e o ouro fica total. O lavandeiro, nós três aqui somos da geração que a gente entende o que um lavandeiro faz. Não é hoje colocar Vanish, coloca na máquina de lavar. Não, nós somos da geração. Eu lembro, eu trago à minha memória o que minha mãe fazia. Tanque. O tanque não era um mero enfeite ali para você só encher balde ou esfregar um pouquinho. Não, minha mãe tinha, além daquele negócio do tanque, minha mãe tinha tábua. A tábua era mais forte do que aquelas coisinhas crespas do tanque. Então, naquela tábua, minha mãe esfregava. Depois, ela punha baldes de roupa branca. Estou falando de roupa branca. Ela punha baldes e ela punha no sol. De molho. Depois que... Não, o quará é depois. Depois que ela tirava, de que ficou de molho, tirava aquela sujeira mais grossa, que esfregou, que deixou de molho, aí sim ela pegava aquela roupa que já enxagou, aí ela punha, tinha um negócio redondo na minha casa, que parecia, eu não sei explicar. Põe aí, você, geração nova, que não sabe do que eu estou falando, põe aí processo para aquarar roupa. Aí você vai ver um negócio assim redondo. Da minha mãe era redondo e parecia aqueles negócios de pular, de pula-pula. Parece um pula-pula, mas não era pula-pula. Então, aquele negócio redondo, ela punha toda a roupa branca ali para ficar no sol, porque o sol ele ia branquear mais ainda, né? Então, vê que é um processo. O processo. Eu queria estar falando. Então, você vê que são etapas. Eu tenho, desde o podcast passado, eu estou falando que eu tenho evitado usar a palavra processo, porque ficou tão banalizada pelo Evangelho Coach, a palavra processo, que eu estou procurando sinônimos, né, para chamar a atenção de você. Etapas. Então, vamos lá. Então, minha mãe fazia etapas até a roupa ficar mais branca do que a neve. E ficava... O pano de prato, o pano de chão da minha mãe era branco, 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 branco. Então, não era aquela coisa encardida, não. Era branco, branco, branco. E Deus está fazendo isso. No meio dessa geração corrupta, Deus está puxando para perto pessoas para ele trabalhar. Você está vivendo um fogo, não é fogo estranho, não, uma fornalha, é Deus trabalhando na tua vida. Porque o Evangelho Coach vai dizer que não, você não tem que viver situação difícil. Você está vivendo uma fornalha, é Deus no controle, ele te chamou para perto, está tirando corrupção de dentro da tua mente, do teu coração, e ele está te tornando mais alvo do que a neve para te usar no meio dessa geração. Ele fez isso com Moisés. Foi um processo. Ele começou na mão de Deus irado, quebrando tábua, fazendo tudo errado. Mas ele termina as etapas com Deus, ele termina como se tornando o homem mais manso da terra. Verdade. Eu vejo, sabe, pessoa imatura como José se tornando um homem maduro, governando o Egito. E assim eu poderia citar tantas pessoas que a gente vê uma transformação. Pastora, no meio da corrupção. Eu penso que o maior desafio hoje, no meio de uma humanidade completamente corrompida, é não se corromper, né? Se manter puro, se manter limpo, né? Por isso que o Apocalipse 22 está falando tudo. O puro, fique mais puro. O santo, fique mais santo. Porque o corrupto, o caminho da sociedade é ficar mais corrupto ainda. Porque hoje, assim, o jargão tá todo mundo fazendo, todo mundo é assim.
Né? Mas se manter puro hoje é um desafio para viver na aqueles que contramão. realmente acreditam na volta de Jesus e que Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja, e principalmente nesse tempo de maior nível de corrupção, no qual a humanidade entrou. Em todas as classes sociais, a gente percebe a corrupção. Entendeu? Essa semana eu estava vendo uma reportagem falando do leite, como que o leite foi corrompido e foi colocado tantos produtos dentro do leite, que o leite hoje não é mais leite. Né? Então, desde as coisas pequenas às maiores, é assim, absurdo. Né? E a nossa esperança não está num governo específico. É o governo de Deus na tua casa. É o governo de Deus na tua vida. A desordem só é o resultado final. É só isso. Verdade. Entendeu? Resultado final que a gente alcançou. E o que nós devemos fazer hoje é pregar um evangelho genuíno. Simples, né? Porque o evangelho de poder é o evangelho genuíno. É o evangelho simples. Isso. Quando você começa a sofisticar demais as mensagens, os meandros do evangelho, você perde poder. Verdade. Né? O evangelho é simples. A mensagem de João Batista era muito simples. Deus. Ele não ficava fazendo. Ele não falava do Rei dos Reis. Ele não falava frases de efeito. Não. Ele não falava. Não era uma pregação intelectual. Era uma palavra. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Que mensagem simples. Era só isso. Aí as pessoas até queriam mais, né? Falavam, mas João Batista, explica pra gente o que é que a gente faz. Hoje, nesse momento, é importante você fazer o que eu estou falando. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Né? Porque é chegado o momento em que o Senhor vem buscar a sua igreja e esse momento vai ser um momento de muita felicidade e alegria para muitos e um momento de muita angústia e dor para muitos. E surpresa, né, para muitos. Entendeu? Eu creio que isso é a resposta, né, para esse nível de corrupção, é arrependei-vos, né? Sim. É trazer de volta essa palavra viva, eficaz e poderosa, que é arrependei-vos, porque é chegado o reino, né? É verdade. Então, nós chegamos ao final de mais um podcast. O assunto é inesgotável, mas busque ficar pertinho do lavandeiro e do ourives para você ficar cada dia melhor, para ser usado por ele. Se deixe ser lavado. Né? Se deixe ser trabalhado, esfregado. Não adianta só estar perto, professora, se não se deixar ser lavado e ser purificado. E, assim, quando lembra do que eu falei, da etapa de ir quarar, né? Tem momento que Deus te esfrega, tem momento que Deus te põe lá no sol da aflição para você ficar mais branquinho, e aí as pessoas falam que é o diabo. Quem que está no controle da tua vida? É Deus ou o diabo? Claro que é Deus. Então, quando vier o sol da aflição, fala, Deus, o Senhor está tratando, né? Acho que é 1 Pedro, capítulo 1, que vai falar que o fogo da aflição, ele purifica para que a nossa alma seja salva. Sim, com certeza. Então, que Deus abençoe todos vocês. Não esquece, deixa o like, compartilha com muitos e também venha conhecer a área de membros no canal. Aqui no canal você tem tantas coisas, olha, tem todo dia devocional às 6 horas da manhã. Depois, às 18 horas, você tem segunda-feira é podcast hoje, terça-feira é ao vivo e os outros dias são temas para abençoar a sua vida e tem a área de membros com muitos cursos para te ajudar. Pastora, eu penso que a senhora precisa deixar uma palavra bem direcionada dentro desse podcast, porque o nível de desistência, de frustração, principalmente com líderes espirituais, é muito grande. Mas como a gente precisa olhar para Noé nesse momento? Estava tudo corrompido, mas ele e a família dele estavam no caminho. Olhou para Deus. E você tem que saber, não generalize. Está tudo corrupto, mas ainda tem um remanescente de Deus. Ainda existe a igreja verdadeira. Ainda existe pastores do coração de Deus. Ainda existe... Como assim, conhecer e reconhecer isso, pastora? Como conhecer, se prega a palavra no total, não só porções da palavra as mais agradáveis, mas se prega a palavra que te confronta, a palavra que te abençoa, te liberta, a palavra te cura, né? Se pede muito dinheiro. Não, aí já é. Aí não, aí se prega a palavra, se cuida de você, se está preocupado com você e não te colocar uma pressão.
psicológica, né? Pra uma Deus pressão chegar- de que você tem que ter Você só vai ser números abençoado se você fizer isso. Não se existe. abrir célula e etc e tal. Esse sistema é muito bom, é bênção de Deus, mas se vier uma pressão muito forte, Dentro do equilíbrio, né? é dentro do equilíbrio. Enfim, queridos, o equilíbrio, a bênção de Deus, se a palavra está dentro dos 10 mandamentos, sabe? Dentro dos 10 mandamentos tem muita coisa, gente. Os 10 mandamentos não foram abolidos. E que você possa reconhecer, então, a voz de Deus. A ovelha reconhece a voz de Deus. Cuidado para você não estar seguindo a voz do homem. Siga a voz de Deus e seja abençoado. E eu termino dizendo, chamando a sua atenção para que você leia Gálatas 5, volte lá, enumere, escreva num papel quais são as obras da carne, para que você possa brigar contra isso na tua vida, entendeu? É muito importante, tá? Que Deus te abençoe. Amém, querido. Excelente noite e seja você como a família de Noé. Um grande abraço.